Pessoal, infelizmente o Brasil passa uma vergonha atrás da outra por causa da irresponsabilidade do presidente que nós temos e por causa do ministro da Fazenda que não entende nada de economia, mas está tomando a frente dessa pasta. Veja só, pessoal, parece que esse governo eles não erram. Parece que é um governo impecável. A culpa sempre é dos outros. A narrativa é sempre essa. Tudo o que acontece de errado com esse governo, a culpa é de Bolsonaro. Tudo que acontece, não, queimada na Amazônia, culpa de Bolsonaro. Economia, culpa de Bolsonaro. Nós pegamos o país quebrado, isso e aquilo. É um monte de narrativa e eles não assumem a responsabilidade. 3 anos de governo e eles ainda colocam a culpa em Bolsonaro. E agora o ministro da Fazenda foi barrado nos Estados Unidos, mas a culpa é da militância da direita. Veja só o que Fernando Haddad diz. Haddad diz que reunião com o Tesouro dos Estados Unidos está cancelada. Agora, por que ele não disse o porquê estava cancelada? Ele simplesmente transferiu a culpa para outros e não para o seu governo. Parece que é um governo totalmente pacífico, é um governo totalmente perfeito, é um governo em que não há erro em nada, é um governo de conciliação, de paz, de prosperidade, é o governo do amor, como eles venderam a narrativa que era. Veja só, pessoal, a economia está andando a frangalhos, mas, segundo os economistas, segundo o economista Fernando Haddad, segundo a grande parte da imprensa, né? Alguns setores da imprensa, eles dizem, não, é porque a economia está crescendo, veja bem, o emprego, o desemprego está caindo, a inflação está caindo, os juros está caindo, o juro a 15%, mas está caindo e não sei o que, e aquela conversa fiada, a Amazônia pegando fogo, mas não, é o menor desmate desde não sei quando. Então, sempre tem uma narrativa. E quando acontece um erro, quando aparece um monte de erro, a culpa é de Bolsonaro. Queimada na Amazônia, culpa de Bolsonaro. Então é inacreditável. Veja só, o ministro da Fazenda disse que reunião está cancelada. Agora, preste atenção na argumentação do Fernando Haddad. O ministro da Fazenda disse que militância da direita. Então a culpa do cancelamento da reunião com os Estados Unidos é por causa que a militância da direita atrapalhou, eles agiu para cancelar, segundo o ministro disse aqui, ó, militância da direita agiu para cancelar encontro com Scott Bessent, que estava marcada para essa quarta-feira. Ô Haddad, faz uma coisa dessa não, Haddad. Como é que tu diz uma coisa dessa? Que a culpa é da militância. Por que você não faz uma reflexão? Você esqueceu do que o seu presidente vem dizendo esse tempo todo contra o dólar? Você esqueceu o que o seu presidente falou contra o presidente dos Estados Unidos, apoiando a Kamala Harris antes das eleições? Ele estava apostando que a Kamala Harris ia ganhar as eleições para o bem da democracia, segundo Lula. Não para o fortalecimento da democracia, eu vou apoiar a Kamala Harris. Oxe, você acha que Donald Trump não viu esse pronunciamento, não escutou isso? E Donald Trump, eu penso assim, que o Donald Trump olhou e disse assim, o presidente do Brasil está apoiando a pessoa que está disputando contra minhas eleições, então esse é meu oponente. Já ficou marcado por aí, antes mesmo de ganhar as eleições, Donald Trump já tinha um adversário, o Lula. Ele já se pôs como adversário. Passando-se o tempo, o Lula começa a falar mal do presidente dos Estados Unidos, falou mal dele, disse que era um fascista com outra cara. Isso tá tudo gravado na internet. E agora vem o Lula, inventa de falar mal do dólar no BRICS, porque o Lula eu acho que encheu o peito, ergueu a cabeça, ele se achou o soberano da terra e decidiu falar contra o dólar. Veja bem, nós precisamos de outra moeda para negociar. Não é possível que nós só negociemos com dólar, tudo tem que passar pelo dólar. E começa a falar mal do dólar. Aí você vê o presidente dos Estados Unidos escutando uma conversa dessa. Quer dizer que era pro presidente dos Estados Unidos baixar a cabeça e dizer, Lula, tu tem razão, né? Lula, eu reconheço, tu não sei o que. O presidente do Brasil já começou a se queimar. Aí vem essas tarifas que foi para vários países do mundo e veio pro Brasil também. Aí
Não só isso, mas aí o presidente dos Estados Unidos começa a enxergar uma perseguição política somente a um lado, somente à direita, somente a Bolsonaro. E aí sustenta o judiciário daqui sustenta essa narrativa do golpe, o golpe, o golpe, 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 golpe. E pesando a mão mais para um lado, perseguição política. E agora nós estamos vendo que muita coisa está vindo à tona. Nós estamos descobrindo muita coisa. Interferência dos Estados Unidos nas eleições daqui. Que o Biden investiu para derrotar o Bolsonaro aqui. Teve investimentos. Então, muitas coisas, né? E tudo isso o Trump está observando. O Trump não é besta. Aí, essa perseguição do judiciário, aí tem a incompetência do governo, que é um governo totalmente incompetente. Você pense o que você quiser, eu respeito sua opinião, mas na minha visão, na minha forma de ver as coisas como está acontecendo, como o Brasil está caminhando, pelo amor de Deus. Nós temos um governo que é totalmente incompetente. Um governo que não tem a moral, a capacidade de tomar... Eu pergunto a você, qual projeto de grande importância está avançando aqui no Brasil? Não tem. O que aconteceu para combater a criminalidade? Diminuiu o índice de criminalidade? Eu não sei. O que esse Brasil tem feito de forma pesada contra o crime? Me mostram uma proposta, um projeto, alguma coisa. Ninguém sabe. O que nós estamos vendo é que os alimentos estão subindo, o salário continua a mesma coisa. O salário continua a mesma coisa, mas a alta dos alimentos está aí. Não, mas Lula prometeu a picanha e a cerveja. Vai no mercado comprar 1 quilo de picanha, leva teu salário e compra 1 quilo de picanha. Vê quanto sobra. Um salário mínimo, gente. A gente tem que ter a humildade para reconhecer que um salário mínimo serve, mas é pouco. O real, ele tem perdido cada vez mais o seu valor. Veja só quanto está o dólar. É 5,60, se eu não me engano, é 5,50. 5,50, né? Mas veja só, pessoal. O real está perdendo cada vez mais o seu valor, o poder de compra. Tudo é juro para tudo que é lado, é taxa, é imposto para tudo que é canto. Uma das coisas que mais esse governo tem feito é cobrar imposto. Nós somos o país que eu acho que é o que mais paga imposto. Não, mas tá tudo bem. O que importa é que o amor venceu. O que importa é que Lula é presidente. O que importa é que a democracia está prevalecendo. O que importa é que Lula tem apreço à democracia. Você tá de brincadeira com uma conversa dessa? É inacreditável. Eu digo que você tá de brincadeira porque a imprensa, grande parte da imprensa, vende, sustenta e segura a narrativa de que Lula é o grande democrata. Lula é o da democracia. Esse cara não tem nada a ver com a democracia, não. Como é que uma pessoa é da democracia e se afasta de países democráticos e se junta exatamente com países que não tem nada a ver com a democracia? Eu não estou falando dos acordos comerciais, eu não estou falando disso. Eu estou falando de ideologia. Esse é o problema. Ele se juntou recebeu aqui no Brasil o ditador da Venezuela, porque aquele cara não é presidente, ele ganhou na fraude. O mundo sabe disso. Mas o Lula recebeu ele aqui como se fosse um chefe de Estado respeitado. Recebeu ele aqui. É inacreditável. O Lula está do lado da Rússia, do lado da China e do Irã. Os 3 inimigos dos Estados Unidos, comercialmente, ideologicamente, em todos os sentidos. Aí como é que nós, eu digo, pelo menos, não estou dizendo o Brasil inteiro, lógico, sabemos disso. Mas como é que a imprensa olha e diz, não, Lula é da democracia, vencemos o fascista, vencemos o antidemocrático, vencemos, inacreditável. Aí se afasta dos Estados Unidos, porque as atitudes de Lula é essa. Estamos se afastando dos Estados Unidos. Cada palavrinha dele, cada ação, cada atitude, cada brincadeirinha, essas brincadeirinhas velhas sem graça, essas brincadeirinhas velhas sem graça, igual aquela do jabuticaba, Trump. Eu vou te dar jabuticaba para nós comer. Isso é posição de um chefe de Estado? Fala a verdade. Isso é posição de um líder de uma nação séria?
Um presidente sério não vai fazer um negócio desse. Um presidente sério, quando ele erra, ele volta atrás. Um presidente sério, quando ele erra, ele pede perdão, ele pede desculpa, ele busca uma conciliação e não colocar lenha na fogueira igual o presidente daqui está fazendo. Isso é verdade. Ah, não, é porque o Lula se taxa daqui, nós taxa de lá. Como se nós fôssemos uma potência igual aos Estados Unidos. Parece que é essa a comparação. Você viu aí as falas de Lula? Cada fala de Lula é um atraso para o Brasil. Agora o Lula pega essa situação das taxações dos Estados Unidos e ele quer fazer palanque em cima disso. Essas taxações, a narrativa que a esquerda faz e pega é que a extrema-direita está tramando contra o Brasil e o Eduardo Bolsonaro e Bolsonaro estão conversando no ouvido de Donald Trump para eles taxar o Brasil. Eles estão vendendo essa narrativa. E se o Lula vê que ele está crescendo 0,5% em cima disso, aí é que ele vai investir pesado. Ou seja, quanto pior tiver o Brasil, para Lula é melhor. Desde que ele cresça nas pesquisas. Porque o Lula não está pensando no Brasil. Ele não está pensando no mais pobre. Ele está pensando na sua reeleição. Ele está pensando em continuar no poder. Ele está pensando em fortalecer o judiciário, ainda que esse judiciário seja totalmente do jeito que está. Totalmente arbitrário, totalmente político, totalmente, sabe, um judiciário totalmente a seu bel prazer, para fazer a sua defesa. Porque esse judiciário é vergonhoso. Ele está todo do lado de Lula. O Alexandre de Moraes já declarou, as suas atitudes declaram que ele está apoiando Lula. Desde quando começou, antes das eleições, já estava sendo pesado mais para um lado do que para o outro. Nós vimos isso aí. Na corrida eleitoral, o Alexandre de Moraes, ele estava declaradamente, através das suas atitudes, não verbalmente, mas através das suas atitudes, declaradamente apoiando Lula. Nós vimos isso aí claramente, inacreditável, mas é a verdade. Não adianta esconder, não adianta dizer, não, ali foi totalmente transparente. Que transparente o quê? Não teve eleição transparente aqui? Não teve. Pesou mais para um lado do que para o outro. Deu mais vantagem a um do que a outro. E agora o Alexandre de Moraes, ele se mostra cada vez mais que ele está do lado do Lula. Ele se transformou em uma figura totalmente petista dentro do Supremo Tribunal Federal. O IOF, 380 e tantos deputados derrubaram o IOF para não aumentar imposto para o Brasil, mas o Lula decidiu recorrer ao Supremo Tribunal Federal, caiu no colo de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes deu uma moral ao presidente e com a canetada só derrubou os votos dos deputados e deu vantagem para o governo recolher mais imposto do Brasil. Então nós temos visto claramente, inacreditável, mas é a realidade, esse governo, o Lula não tem a mínima competência para tomar a frente do Brasil, mas está tomando, vamos fazer o quê, né? Aí o Lula, para dizer que está fazendo alguma coisa pelo Brasil, aí ele diz aqui, tarifaço de Trump, Lula e Alckmin discutem hoje um plano de contingenciamento, né? O Lula e o Alckmin, olha a cara desses dois cidadãos aqui, esse e esse aqui, que um dia disseram que eram adversários políticos. Eles disseram que um dia foram adversário político. Esse cidadão aqui, chamado Alckmin, chamou o Lula de ladrão. Ele disse isso claramente, está gravado. Ele não pode fugir disso, mas ele não tem vergonha na cara. É outro também, que está afundando o Brasil junto com o Lula. Ele disse que Lula ia voltar à cena do crime. Pois é, tá os dois juntinho aí, juntinho, na cena do crime. Perdeu a moral esse homem aí, perdeu a credibilidade. E é porque disseram, cogita-se, que ele vai disputar o governo de São Paulo. Se o povo paulista votar nesse cara aqui, que é duas caras, né? Duas caras, né? Ele sempre foi um petista disfarçado de centro-direita. Ele se vendia nessa ideia. Mas hoje o Brasil abriu os olhos. Hoje nós não somos cegos não para não enxergar que esse rapaz aqui que disse que o Lula ia voltar para a cena do crime teve a capacidade de jogar sua história, teve a capacidade de jogar o seu nome no lixo para defender, segundo ele, a frente ampla pelo bem da democracia. Tá aí, cara de pau, uma cara mais lavada. Decidiu afundar o Brasil junto com o Lula. Não quis deixar o Lula afundar sozinho. Disse, deixa eu te dar a mão, Lula. Nós dois afundamos o Brasil e faz uma história bonita, nós dois.
Pessoal, é inacreditável o caminho em que o Brasil está tomando, mas tomara que em 2026 esse cenário e essa realidade ela mude completamente e que mude de forma legítima no voto. Eu só tenho a minha opinião pessoal, eu só tenho a minha desconfiança. Será que vai ser legítimo? Será que vai ser uma eleição transparente? Esse é o problema. Porque você acha que o Supremo Tribunal Federal, sabendo da pressão dos senadores para impeachment, veja só, nós tivemos 41 votos, a maioria do Senado. Infelizmente, o presidente do Senado é um incompetente, irresponsável, vai pagar pelo que fez, mas veja só, 41 votos, os senadores estão dizendo claramente, não dá, está arbitrariamente, eles estão agindo de forma arbitrária, os ministros. Nós precisamos mudar. E se ano que vem, tomara que isso aconteça, nós conseguir a maioria dos senadores, pode se preparar a mala que vai ter ministro aí que vai para o impeachment e vai responder pelo que fez se não for preso Alexandre de Moraes. Tenho certeza, se Alexandre de Moraes for impeachmentado, investigado, ele vai ser preso por tudo que ele está fazendo. Tomara que isso aconteça. Então, será que eles vão deixar, de fato, a centro-direita avançar? Eu não sei o que pode acontecer, mas vai duvidar de quê, né? Já aconteceu tanta coisa absurda que nós não podemos duvidar de mais nada. Tomara que nós consigamos reverter essa situação nas próximas eleições. Pessoal, se você chegou até aqui, não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.